Esse é um tema que hoje adquiriu mais importância do que vinha tendo ao longo dos anos. De cara, eu já vou falar que a minha posição é do meu irmão. É que sabe aquelas brigas de irmão, né? Ele o mais velho, lógico, né, médico? Já aprendi com a Amélia, essa parte do mais velho eu aprendi com a Amélia. Eu tenho uma visão em relação ao critério espacial, o professor Gustavo tem uma visão bem diferentezinha do que eu acho. Já ficamos numa oportunidade no Congresso do Rio de Janeiro. A mesa era para acabar às 6, terminou às 9 da noite. Nós ficamos com uns 10 congressistas. E aí ficamos lá. Até depois um advogado de Curitiba chegou e falou: olha, a próxima vez que vocês forem brigar assim, me avisem porque eu quero estar junto. E realmente foi intenso, não dava para terminar. Então não vamos chegar nesse ponto. Eu vou recomendar a vocês um belíssimo texto do professor Gustavo sobre esse tema do critério espacial em face da nova legislação, que está no Conjuro e que tem todas as posições dele, muito bem fundamentadas, mas ainda não me convenceram. Né? Mas eu tenho recomendado. Eu estou aberta. Quem sabe hoje não é o dia. Não, hoje eu estou aberta. Eu já falei para ele, você vai falar de ICMS. Não é nada de réplica, tréplica, senão a gente estamos aqui. Né? Enfim, essa lei complementar 157, ela foi editada no apagar das luzes de 2016. Precisamente, acho que no dia 29 de dezembro. Eu me recordo que eu estava, não é uma praia igual de Pernambuco, mas é uma praia do Paraná que é bonita e a gente ama. Né? Eu estava lá na areia, com o celular na mão. Falei, eu acho que não estou enxergando isso aqui. A gente fica, quem trabalha com direito tributário é muito informativo, a gente fica refém do celular, não quer jogar no mar, mas não dá. Né? Não consegui alcançar esse nível de abstração ainda. Minha ansiedade me prende ao celular. Daí eu olhei e falei, não, isso é brincadeira. Aí eu ainda falei, minha mãe, alcança essa cola ali que eu quero trocar de óculos. Esse aqui eu não estou enxergando. E aí abre a tela do celular e é exatamente isso que eu estava lendo. Primeiro é uma covardia esse negócio de 29 de dezembro. Né? Quem estava lendo? Eu na praia, a única, acho que no Brasil. A única. Ela fica super brava. Joga essas coisas fora, minha filha, aproveita a vida. Por isso que a gente tem a amiga certa, né? Dá aquela contrabalançada. Ela é Suzy, que nem Múcio, e eu sou extremamente oposto. Né? Mas, enfim, eu realmente falei, nossa, o que a lei traz? A lei impõe uma alíquota mínima de 2%, a lei introduz novos serviços, a lista anexa à lei complementar 116, e a lei estabelece novos critérios em relação, novas regras em relação ao critério espacial do ISS, que em si é um tema que sempre foi polêmico, e agora adquire, vamos assim dizer, um nível maior de conflito, de polêmica. Pois bem, para que a gente possa efetivamente falar sobre esse tema, a análise deve ser feita à luz da constitucionalidade, ou seja, quanto à constitucionalidade dessas novas regras introduzidas pela Lei Complementar 157, e superada a questão da constitucionalidade, qual é a eficácia, quando que elas começam a valer, qual é a autorização, e quando há autorização para que os municípios interessados, enfim, pratiquem essa cobrança. Pois bem, eu vou tomar por pressuposto que o meu entendimento, eu já falei que é diferente da pessoa, então, você se controla. Você tem mais autocontrole do que eu. O meu entendimento sobre o critério espacial da regra matriz de incidência do ISS. Então, pessoalmente, eu, a partir do arquétipo constitucional do tributo, compreendo que o critério espacial da regra matriz do ISS é o local em que se ultima a prestação. Por quê? Porque a prestação de serviço é fruto de um contrato. Contrato entre o prestador, o tomador, né? O prestador vai fazer a sua parte, prestando o serviço, o tomador vai tomar o serviço, vai efetuar o pagamento, momento em que vai se encerrar a relação contratual. Então, não me parece
possível admitir qualquer outro critério espacial que não considere o local em que se encerrou a relação contratual. Acabou a relação contratual, se ultimou a relação contratual relativa à prestação de serviço. Na minha concepção, essa circunstância de conclusão da relação contratual acontece no local em que o serviço é efetivamente tomado. Né? Não adianta, não basta o serviço ser prestado, ele tem que ser tomado. Uma parte da discussão é fruto dessa circunstância. Uma vez no congresso, não foi naquele, acho que não foi naquele, alguém me falou, mas professora, o ISS não incide sobre a prestação de serviço, não incide sobre a tomação de serviço, incide sobre a prestação. É óbvio que o Constituinte, na minha opinião, é óbvio, né, que o Constituinte quis dizer do serviço prestado e tomado, ele falou prestação de serviço, mas foi um argumento até que me chamou a atenção em face das posições existentes na jurisprudência. Pois bem, então, o que nós temos com a lei complementar agora é uma circunstância em que se estabelece como o local da prestação, o local em que se ultima o fato gerador, o fato impunível, o fato jurídico tributário, aquele em que está o tomador do serviço, que vai ao encontro, né, dessa minha compreensão de que o serviço só pode ser considerável passível de incidência do ISS no momento em que ele se ultima, em que ele se conclui. Então, para atribuir coerência ao meu raciocínio, eu vou adotar o meu entendimento sobre, naturalmente, né, sobre critério espacial. Pois bem, eu dizia no início da exposição que esse sempre foi um tema bastante polêmico, assim na doutrina como na jurisprudência, isso desde 1968, quando as normas gerais, os conflitos de competência em matéria de ISS eram disciplinados pelo Decreto-Lei 406, né, que em seu artigo 12 estabelecia, então, uma regra sobre o critério espacial. E dizia, considera-se local da prestação o do estabelecimento prestador, ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador, e, no caso da construção civil, o local onde se efetuar a prestação. Nesse momento, a jurisprudência já era bastante claudicante, né? E aí sobreveio, então, a Lei Complementar 116 em 2003, portanto, de 68 a 2003, vigorou a regra do Decreto-Lei 406 e inúmeras foram as decisões em relação a esse tema. O artigo 3º da Lei Complementar 116, ele, na verdade, como vocês podem observar, reproduz praticamente a literalidade o disposto no artigo 12. Ele estabelece, só que ele coloca tudo junto, veja, a linha A e B. Não fala da construção civil. O que está dito lá? O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, a mesma coisa da linha A, ou na falta de estabelecimento no local do domicílio do prestador. É idêntico à linha A. Tá? Exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 22, quando o imposto será devido no local. Essa é a distinção em relação, como a gente pode observar, em relação ao artigo 12. Que local é esse? Nós não temos tempo, naturalmente, de ver todas as hipóteses desses 22 incisos. Mas, se a gente examinar, eles não preveem, esses 22 incisos, não falam em domicílio do tomador. Eles falam efetivamente no local da prestação, para a construção civil e para outras N hipóteses. Né? Então, está dito no local. Partindo desses dois dispositivos, o que a gente conclui? Né? Que o legislador, na verdade, ele criou ficções jurídicas. Eu acho sempre importante, destaco isso quando eu falo desse tema, vejam o que o legislador falou no decreto e na lei. Considera-se prestado serviço. Para quem foi aluna do Geraldo Taliba, como eu tive a satisfação de ser na graduação, mestrado, etc. Roque Carrasa, também. Não há outro motivo para eu estar aqui, com certeza. A gente começa a pensar no destino, né? E Paulo de Barros, só desses três que eu fui aluna em graduação, mestrado e doutorado. Foi a lógica, e a Beth Carrasa, né? Era um grupo que, com essa visão absolutamente constitucional,
que é uma escola, né, uma escola focada mesmo na funcionalidade, o que a gente observa aí? Que o legislador criou uma ficção jurídica. Não há nem presunção. Ele está dizendo, eu, legislador, considero que o serviço ocorreu, mesmo sem ele ter ocorrido. Por isso, entre outros motivos, né, surgem questionamento em relação ao domicílio do prestador, que eu, sem entrar em maiores discussões, nem enfrentar a questão mais profundamente, por absoluta ausência de tempo, embora gostaria muito, inclusive, de promover aqui um debate, outro, né, avançar, né, considero inconstitucional por aversão ao princípio da temporalidade. Então, acho que é uma ficção jurídica e as ficções do direito tributário são absolutamente, na minha opinião, se as presunções a gente pode avaliar o caso dela serem admitida, a ficção, para mim, é absolutamente um indício de insegurança jurídica. Então, essa é uma situação concreta. Bom, então, o que o legislador disse aí? Ele disse que até aí tudo bem, isso não é uma ficção. Ele estabeleceu 3 critérios, ou 3 hipóteses em relação ao critério espacial. Estabelecimento do prestador, domicílio do prestador e o local em que o serviço é prestado. Tá? Então, o que acontece? O local em que o serviço é prestado é um critério legítimo, inclusive se isso acontecer no local do estabelecimento prestador. O meu único questionamento até hoje se dá em relação ao domicílio do prestador. Bom, também por ausência de tempo, até porque às vezes a gente quando vai falar desse assunto é tão inexplicável que a gente explica, ninguém entende nada, a gente passa para o próximo. Então, o que eu procurei fazer nessa tela foi demonstrar uma evolução da jurisprudência em relação a essa análise do critério espacial. De que forma a STF, a STJ definem o critério espacial. E desde 2008, aqui eu adotei esse padrão temporal, mas isso é desde 68, né? A gente pode observar uma claudicância enorme na jurisprudência. Então, em 2008, por exemplo, a jurisprudência, de uma maneira geral, reconhecia que, dizia o seguinte, o critério espacial, quando vigorava o Decreto-Lei 406, era o do local da prestação. Na Lei Complementar 116, é o local da sede, ou do domicílio. Isso, em 2011, eles já mudaram de ideia. O local onde é definido o ISS é o local da efetiva prestação, e não do domicílio. Podia ter parado aí, na minha opinião, e seria perfeito. Tá? A primeira sessão do STJ, em 2013, e fazendo uso de uma confusão conceitual quase inadmissível, na minha opinião, no que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que, o que o STJ fala, olha, quando vigorava o Decreto-Lei 406, o ISS deveria ser recolhido no estabelecimento prestador. Depois que veio a Lei Complementar 116, é no local da prestação onde está a unidade econômica, não necessariamente. Então, por isso que eu falei, é meio difícil de explicar. E até incompreensível, porque como eu tive oportunidade de colocar em uma das telas, a regra é a mesma. Não mudou nada. Só mudou em relação a 22 serviços, que ficou constitucional, aí no local em que o serviço é prestado. Então, não existe essa visão que o STJ imprime, de que no decreto-lei era uma coisa e na lei complementar era outra. Não existe isso. É exatamente a mesma coisa. Isso não sei qual é o diagnóstico, se é uma posição fiscalista, se é falta de conhecimento conceitual, enfim, não dá para definir. O fato é que, superada então essa situação, conhecida, vamos assim dizer, conhecido esse cenário inicial que antecede a Lei Complementar 157 de 2016, veio então o legislador, lá no dia 29 de dezembro, e disse o seguinte, que alguns serviços passam a ser tributados no local do domicílio do prestador. Eu procurei reproduzir o que está no quadrado ali, na verdade não está no texto da lei, eu trouxe só para que vocês conheçam os itens que estão referidos, né? Então estabeleceu a regra do domicílio do tomador para aqueles itens que são planos de saúde, inclusive para a medicina veterinária,
domicílio do tomador das administradoras de cartão de crédito, para administradoras de fundo e consórcio e para o leasing. Em síntese, o que aconteceu? Aqueles três critérios, aqueles três critérios que já existiam quanto ao local da prestação, que era o estabelecimento do prestador, domicílio do prestador e o local em que o serviço é prestado, no meu entendimento, agregou-se uma quarta hipótese, que é o local do tomador do serviço, do domicílio do tomador. Nós tínhamos o domicílio do prestador e agora nós temos o domicílio do tomador. Tá? Em relação ao qual, eu já antecipo, eu não tenho nenhum óbice sobre uma análise constitucional. Né? Como eu disse, por amor à coerência, o que eu afirmei anteriormente, no sentido de se completar a relação contratual da prestação de serviço. Então, em síntese, qual é a alteração promovida pela Lei Complementar 157 de 2016 em relação ao critério espacial? Uma regra que estabeleceu que o ISS vai ser devido no domicílio do tomador, nas hipóteses de cartão de crédito, planos de saúde, fundos de investimento, que vai ser no local do domicílio do cotista, leasing e consórcio. Esses são os serviços, vamos assim dizer, que sofreram uma alteração. Estou ruim aqui nesse negócio. Olha que eu uso isso todos os dias de manhã lá na Federal do Paraná. Bom, essa regra estabelecendo o domicílio foi fruto de veto presidencial. O presidente vetou e justificou cada um dos seus vetos, até em função da pressa aqui, eu vou saltar isso aqui, mas eu tenho uma síntese disso, e vou no final da exposição deixar a indicação do meu e-mail, Facebook, Instagram, adoro. Super facebookenta, minha senhora vai conversar. Olha, para mim esses 20 minutos é um martírio aqui, eu estou tendo que ter um autocontrole que eu sei que eu não tenho, mas eu adoro a organização do evento, as pessoas, eu vou tentar me controlar. Estou quase, eu começo a falar assim, eu levo 10 minutos só falando disso. Você está um pouco assustada, né? Eu sou completamente fora da casinha. Podemos, né? Você já me adiciona. Os meus alunos do primeiro dia de aula, eles se assustam. Né? A minha filha foi minha aluna, ela fazia assim. Então, você vai ter que se acostumar. Mãe, por favor, se controle. Eu falo, não. Então, a gente pensa que eu sou exatamente. Pensa uma pessoa fora da casinha, mas eu falo com meus alunos. Eu sou fora da casinha, mas eu falo, converso, eu vou dar uma conversada. Né? Daí eu volto para a casinha e termino a matéria certinho, bonitinho, mas a vida já é muito pesada, está muito pior. Né? Então a gente vamos dar uma relaxada. Né? Então se me adiciona para a gente conversar aqui. Adoro Instagram, Facebook, vou deixar tudo de endereço. E aí, o e-mail, deixo. Pensa alguém, estava falando ali na sala de mim, pensa alguém cuja vida é um livro aberto. Minha família fala, se contenha. Ninguém fala tudo, eu falo, quando eu vejo, eu já falei. A minha irmã fala, então, pelo amor de Deus, fala da sua vida, não da minha. Eu também preciso tomar cuidado, mas eu prometo que eu vou. Eu não tenho nada para esconder, mas eu vou dar uma conversada de uma opinião. Se a pessoa acha que eu estou certa, errada. É mentira ou verdade? Terra. Enfim, esses. Pronto, eu tenho que falar 5 minutos eu perdi. Mas, enfim, os vetos do presidente da República, viu que eu volto para casa. Os vetos do presidente da República em relação ao domicílio do tomador, aqueles três, né, que eu falei para vocês podem me mandar um e-mail e encaminho para vocês a apresentação com eles direitinho. Dizem respeito fundamentalmente a 3 pontos. Em primeiro lugar, o nível de complexidade que isso vai imprimir. Então, qual foi a preocupação do presidente no momento que votou e registrou nas razões de veto? Perda de eficiência. Com a perda de eficiência, o incremento nos custos para as empresas administradoras de cartão de crédito, para as empresas de plano de saúde, etc. E custo esse que deve ser repassado para o preço, a tendência, né, de ser passado para o preço do produto ou serviço, ou mesmo do plano de saúde. O que, segundo o presidente, vai na contramão do que é buscado
pelo Poder Executivo, que é a redução dos custos do plano de saúde, justificariam esse veto. Em relação ao leasing, o veto do presidente da República diz respeito ele diz que não é da lógica da operação de leasing tributar o serviço de leasing no município em que está o tomador. Então, imaginemos uma situação de um trator, né? A pessoa está no interior, vai lá na concessionária, compra o trator, entrega os documentos para que eles sejam analisados para se fazer um contrato de leasing. Esses documentos vão para o banco da montadora, que é uma capital normalmente, são analisados e aí, se é deferido o leasing, os documentos voltam e o trator é entregue no domicílio do tomador. Então, realmente, nesse ponto, eu discordo fortemente do entendimento do presidente. Acho que o leasing deveria incidir no domicílio do tomador, porque lá se ultima a relação contratual, e a ideia do presidente é de que, na verdade, a grande parte do serviço ocorre no banco, quando se verifica o crédito. É verdade, daí. Mas aí isso é suficiente? Acabou a relação contratual lá? Acabou? Já foi prestado o serviço no banco? Não. Exatamente, o contrato se ultima no momento que o trator entregue, isso vai por malote lá, ele assina o documento, assume o compromisso do leasing e isso é entregue lá. Então, realmente, não concordo com isso. Cabe, a gente, como eu falei, poderia ficar discutindo isso muito tempo. Bom, o veto presidencial foi derrubado, né, em função de um pleito forte dos prefeitos que realizam anualmente uma marcha a Brasília e que entenderam que o ISS, que a lei é constitucional e atende aos reclamos da Justiça. Isso saiu no boletim da Confederação Nacional de Municípios e a manifestação dos prefeitos é o seguinte: essa nova definição da lei complementar do domicílio do tomador atende a uma situação de justiça. Aí a gente chega no ponto que é falar de justiça. Né? Então, o que os prefeitos consideram como justo? Por que eles consideram que é mais justo o ISS ser cobrado pelo domicílio do tomador? Essa justiça que me parece que eles invocam tem como fundamento o princípio federativo, o princípio da autonomia municipal e o próprio arquétipo constitucional do tributo, conforme eu falei no início da exposição. Agora, será que o princípio de justiça, que é um princípio constitucional geral, pode ser invocado pela autoridade pública? Esse é um tema infindável. Eu confesso que nas minhas recentes pesquisas, aí na pós-graduação da universidade, eu abandonei praticamente. Já estou num ponto que eu parei do direito tributário e estou estudando só filosofia. Porque é um negócio que eu detestava, achava que eu não tinha neurônio suficiente para isso. Continuo achando que não tenho, mas acho que é que nem aquele negócio de fisioterapia. A pessoa estuda tanto que estuda tanto fisioterapia que cresce uns 2, 3 neurônios e você consegue continuar estudando. Né? E aí eu falei, peraí, o que é justo? O que é um sistema justo, tributariamente falando, no Brasil? Em princípio, aquele que impostos todos progressivos, etc. Quando nós fomos fazer o pós-doutorado, vocês veem que os currículos são meio iguais, a gente já faz tudo igual. Né? Viajou, a gente põe em pé na estrada para estudar junto. Né? Quando nós fomos fazer lá o pós-doutorado, eu comecei a ver que incentivos e benefícios fiscais são muito injustos. E aí eu falei, não, o que a gente acha que é justo para o Brasil não é. Né? Nós precisamos de um sistema simples e menos oneroso. Mas aí, justiça é um conceito determinado e cada um tem o seu. Então, por isso que eu falei, eu preciso descobrir na filosofia como construir um conceito da Betina, vamos assim dizer. E aí, partidos contemporâneos aqui, Rawls, Adam Smith, fui indo para trás, enfim, todos aqueles. E aí cheguei no Aristóteles. E eu normalmente estou em love com Aristóteles.
Né? Ninguém falou. Já? Não, só um minutinho, não estou terminando. O que acontece? Aristóteles falava, a justiça é construída com base na moral, estou terminando, na moral média da sociedade. Sempre que a sociedade tem uma moral média geral e uma moral individual. Essas morais individuais aqui no Brasil, que a gente tem visto que é meio perigoso, cada um tem a sua, né? Mas essa justiça a partir da moral média impõe, na verdade, um sistema que seja razoável, prático e eficiente. Né? Então, o que eu tenho? Um conflito de valores por parte da administração fazendária em relação ao contribuinte. A administração diz que é justo observar a autonomia municipal, aquele sistema federativo, e o contribuinte diz, não, essa tributação nova do ISS, ela é injusta porque ela agride a razoabilidade, a praticabilidade e a eficiência. É uma hipótese nítida de ponderação de princípios. Quem vai dar a última palavra, sem dúvida, será o Supremo Tribunal Federal. O que é razoável? É aquilo que não é absurdo, que é admissível. Então, nesse sentido, é que a gente precisa analisar se essas novidades são razoáveis. Se a gente observar que os recolhimentos devem se dar em cada município, se devem ser observadas as obrigações acessórias de cada município e as legislações de quase 6 mil municípios, parece que nós não estamos diante de uma situação de razoabilidade, ou ainda que estejamos, não estamos diante de uma ação de eficiência e praticabilidade. O nosso ministro homenageado, quando fala de razoabilidade, ele relaciona efetivamente o princípio da razoabilidade a uma ideia de justiça, que vem novamente a questão, quer dizer, o contribuinte sujeito a essas regras vai falar não é justo, porque não é prático, não é razoável e não é eficiente. E, como eu falei, o município com uma outra visão. Também o Barroso diz que existe razoabilidade quando existe sentido entre o motivo, o meio e os fins, que me parece que são elementos que nos ajudam a raciocinar. Por outro lado, quanto à praticabilidade, a ministra Regina Helena Costa diz que a gente tem um sistema prático quando ele for exercido mediante uma legislação clara e um sistema de tributos simples e eficiente. Eu tenho realmente uma predileção pelo tema das cooperativas. As Unimedes reunidas, porque as Unimedes são super preocupadas com isso, tem beneficiários em vários municípios, se reuniram e falaram, olha, para cumprir essa legislação, vai precisar de uma nova lei complementar que estabeleça um recolhimento unificado, a desnecessidade de nota fiscal, a emissão de uma certidão de regularidade fiscal também centralizada, que se conceda um tempo suficiente para se apurar a base de cálculo em todos os municípios e que essa base de cálculo reflita exclusivamente a taxa de administração. Então, essa é a condição para os planos de saúde no momento. Olha, eu só consigo cumprir essa legislação, tudo bem, é constitucional, é do local do tomador, atende aos reclamos da constitucionalidade sobre o aspecto do arquétipo do tributo, mas ele é impraticável. Para que seja praticável, nós vamos ter que ter uma lei complementar. Eu achei super boa essa sugestão. Assim como eu pedi emprestado dado para o advogado da Unimed, aquele slide eu pedi emprestado dado por WhatsApp, né? Falei, eu vou usar os teus slides do Geraldo Ataliba e do Souto para concluir, ele autorizou, né? Estou atribuindo a autoria para o professor Gustavo Jung. E aí, o que acontece? Nós temos, então, esse ponto de reflexão sobre a constitucionalidade, se atendendo ao arquétipo constitucional, poderia agredir a praticabilidade e a eficiência, e a razoabilidade, ou não. Então, eu não vou dar nenhuma resposta. Eu, pessoalmente, acho que a regra é constitucional, que essa lei complementar sugerida pela Unimed deveria vir para tornar praticável a regra. E, em acontecendo isso, nós teríamos, então, para concluir, uma outra situação. A partir de quando vale essa regra que foi trazida pela Lei Complementar 157? A partir do momento que os municípios editarem a sua legislação. Como diz o professor Geraldo Ataliba, no momento em que vem uma nova lei complementar, as leis complementares, as leis ordinárias ficam paralisadas e, como diz o professor Souto, surge um vácuo, ou seja, com essa lei complementar, as leis dos municípios não valem.
Nós estamos diante de um vácuo. E esse vácuo tem que ser suprimido por uma legislação municipal que, se for editada até o final desse ano, pode efetivamente valer a partir do ano que vem. É também um entendimento jurisprudencial a respeito. Pois bem, sei que já passei muito do meu tempo, mas isso é quase inevitável, né? Estou à disposição aí, muito à disposição, através dos meus contatos. Posso passar para vocês eu tive que por alguns slides, mas posso passar para vocês por e-mail. Eu agradeço a atenção e peço desculpa por ter avançado no tempo. Obrigada.